pelo servo do Senhor nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, em nome do Teu Filho amado, queremos Te agradecer, Senhor, por este culto e pela oportunidade no qual o Senhor nos permite de chegar na Tua casa. Jesus querido, aqui está Teu servo, Senhor, eu Te peço, usa o Teu Filho, assim como o Senhor tem usado ele, Pai, que ele possa entregar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em seu coração. Amém. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, eu convido você que trouxe a abrir a tua Bíblia, juntamente comigo, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46. Marcos, capítulo 10 e verso 46, à medida em que você vai localizando o texto na tua Bíblia, eu quero ser grato a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele me concede de estar fazendo uso da sua bendita e poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, mesmo que na ausência, pastor Argemiro, aqui presente, pastor Leandro, pastor João Carrazone, que está conosco. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, de todo o ministério da Igreja Assembleia de Deus, que tem depositado tanta confiança não só na minha vida, mas na vida desse departamento chamado Umadur. Não posso deixar de registrar o meu agradecimento à liderança, evangelista Carlos Elias, a sua esposa, irmã Vanice, que tanto tem ajudado a minha casa. Também ao diácono Luiz Carlos, louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está nesta noite. Amém, queridos? Quem encontrou Marcos capítulo 10 e verso 46, diga: eu vou morar no céu. Glória a Deus por isso. Assim está escrito a tradução que tem em mãos. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, o cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Contudo, ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego, dizendo: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, dizendo: que queres que eu te faça? Rogou o cego: Senhor, que eu tenha vista. E Jesus, lhe ordenando, disse: vai em paz, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a sua visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Você diz amém por essa palavra? Tome o assento, queridos, por bondade, adorando e glorificando ao nome de Jesus. Queridos, livro do Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 10, Pedro está em Cesareia pregando para Cornélio.
E a partir do verso 38 desse capítulo 10 de Atos, há uma expressão usada por Pedro muito interessante. Ao olhar para Cornélio, Pedro diz: porque Deus ungiu a Jesus o Nazareno, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esta expressão usada por Pedro, andou por toda parte, revela-nos muito acerca do caráter serviniente de Jesus. E é muito sobre isso que Marcos retrata no evangelho que leva o seu nome. Mateus, por sua vez, apresenta Jesus como rei dos judeus. Lucas nos apresenta Jesus como filho do homem, e João como filho de Deus. Mas Marcos retrata Jesus como um servo fiel, um servo obediente até a morte. Mas o interessante, queridos, é que a prioridade de Jesus sempre foi pessoas, irmão Carlos. A prioridade de Jesus sempre foi, evangelista Gilmar, vidas. E esta expressão que Pedro usa, andou por toda parte, revela-nos que Jesus, ele não se limitou. Jesus, ele não se fixou apenas às ovelhas de Jerusalém, apenas as ovelhas da capital, não. Mas Jesus, ele andou por diversos lugares, lugares peculiares, lugares que até mesmo julgamos improváveis, mas sempre na intenção e no desejo de resgatar, restaurar e salvar vidas. Sempre Jesus teve esta prioridade, vidas. Mas interessante, queridos, que nesse verso 46, do capítulo 10 de Marcos, ele é bem sucinto no que tange a chegada de Jesus nessa cidade. O texto diz, a parte A do verso 46, e chegando-se eles em Jericó. E há aqui um ponto final, há aqui uma lacuna. Não há nada que Marcos julgasse ser importante de colocar no início desse verso 46. Não há relato de diálogo, não há relato de milagre, não há relato de algum ensinamento de Jesus. Não há nada que Marcos julgasse ser importante de relatar e registrar. O ápice desse verso 46, do capítulo 10 de Marcos, não está no início, irmão Carlos, não está na chegada, não está no início da peregrinação de Jesus em Jericó, mas o ápice desse verso 46 e capítulo de número 10 está no final, está quando Jesus está pondo os pés para fora de Jericó, que o grande e extraordinário milagre acontece. Queridos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que registram esta história, Marcos é o único que cita a palavra Bartimeu. Bartimeu, na verdade, é a junção de duas palavras. Bar significa filho de, e a sequência era o nome do pai, ou seja, Bartimeu, filho de Timeu. Em Mateus 16, 18, Jesus vai olhar para Simão Pedro e vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Mas o que me chama a atenção é que logo após Marcos nominar esse personagem, Marcos vai fazer questão de trazer uma situação física complicada, uma situação debilitada, uma dificuldade na vida deste homem. Marcos diz: Bartimeu, o cego. E entenda, queridos, aqui para você entender a mensagem, a cegueira era tratada de diferentes formas e maneiras, dependendo da cultura e do povo. Mas algo era similar, algo era igual entre todas as culturas e povos
quando se tratava de alguém cego, que era o desprezo, a humilhação, a desvalorização para com a pessoa que nascia ou desenvolvia a cegueira no decorrer da sua vida. As sociedades primitivas, os povos dos primeiros séculos, eles costumavam pegar todos aqueles que eram cegos, irmã Vanice, e colocavam no cume dos montes, lá sem norte, lá sem ninguém para apoiar, sem ninguém para direcioná-los, lançados à própria sorte. Os gregos, por sua vez, pegavam os cegos da Grécia, e eles costumavam matar, sacrificar, assassinar, porque julgavam eles ser estas pessoas, incapazes de realizar o trabalho que era exigido para a época. Os romanos pegavam todos aqueles que eram cegos do seu povo, lançavam nos rios de Roma. Se esses não viessem morrer afogados, eles eram mortos pelos crocodilos que havia nos rios. Os judeus traziam consigo um peso religioso, pois acreditava-se que sobre aquela pessoa que nascia ou desenvolvia uma cegueira, estava o peso da mão de Deus em consequência de pecado, cometido por ele ou por algum familiar. Em João 9, Jesus está passando por uma cidade, e tem um cego à beira do caminho. Logo os discípulos vão olhar, Luiz Fernando, para o cego e perguntar a Jesus: quem pecou para que esse nascesse cego? Jesus vai responder aos seus discípulos dizendo: ninguém pecou, mas esta enfermidade, essa dificuldade, essa adversidade na vida deste homem é com um propósito: é para que a glória de Deus seja manifesta através deste problema. Então entenda que ser cego por si só já traz consigo um problema muito grande. Ser cego por si só já traz consigo um peso, uma negatividade. E se não bastasse tudo isso, o Código de Manu, em seu artigo de número 612, diz que todos aqueles que possuíam alguma deficiência física, como, por exemplo, a cegueira, esse estava excluído da sucessão de bens de família. Ou seja, cego não tinha direito à herança. Então, sem herança, sem apoio, sem ninguém para estender a mão, sem valor para nenhum povo, para nenhuma sociedade, a única forma destes homens e mulheres se sustentarem era mendigar, era pedir, era esmolar. E dada essa introdução, é esse o cenário a qual nós vamos encontrar aqui no capítulo 10 e verso 46. Dia após dia, Bartimeu, o cego, está à beira do caminho, pedindo, esmolando, implorando por ajuda, dependendo da ajuda de pessoas. Dia após dia este homem está ali. E há quem pare para ajudar, Marlon. Há quem pare para estender a mão para esse cego. Há quem pare para dar uma esmola, evangelista Gilmar. Há quem pare, quem ouça a voz de Bartimeu pedindo. Mas bem verdade é que a maioria das pessoas que ali passavam tinha em Bartimeu alguém que era invisível. Tinha em Bartimeu alguém que não tinha valor nenhum. Só que, irmão Ivan, um dia Bartimeu desperta para mais um dia de mendigança. Um dia Bartimeu vai para a beira do caminho, para mais um dia depender da ajuda de pessoas. Só que nesse dia aqui, Bartimeu ouve barulho de uma grande multidão.
nesse dia aqui, Bartimeu ouve muitas pessoas. Bartimeu é cego, mas tem algo que eu aprendo com esse homem. Ele é completamente atento a tudo que está acontecendo em sua volta. E Bartimeu entende que o movimento daquele dia não era algo normal, não era algo natural, não era todos os dias que acontecia. E se tem alguém que conhece da rotina de Jericó, é Bartimeu. Todo dia ele está ali, mas ele é atento. Ele está atento a tudo que está acontecendo à sua volta. É por isso que num culto como esse, abertura de um congresso de jovens, nós não podemos estar alheio ao que está acontecendo em nossa volta. Porque basta um movimento e nós entendermos, irmão Carlos, que o que está acontecendo aqui não é algo normal, não é algo natural, mas é algo sobrenatural. Nós não podemos estar desligados num culto como esse, porque basta um movimento da parte de Deus, e nós entendemos que quem está no nosso meio não é qualquer um, irmão Carlos. Quem está passando por aqui não é qualquer um, não é qualquer homem, mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Bartimeu é atento, e ele vai despertar uma curiosidade, e ele vai questionar: quem é que está passando por aqui? Só pode ser alguém muito importante para estar arrastando essa multidão. Não é qualquer um. Para tantas pessoas está seguindo esse homem. Quem é que está passando por aqui? E conjecturando, é Anás que está passando por aqui? Não é Anás. É Caifás que está passando por aqui? Não é Caifás. É Herodes que está passando por aqui? Não é Herodes. Então me diga quem é o homem que está arrastando essa multidão. Um outro cego vai responder Bartimeu: quem está passando por aqui é Jesus de Nazaré. Mas como pregador, o texto não diz que tem outro cego. Eu sei, não diz. Mas entenda comigo. Quando a minha visão humana olha para algo e não consegue detectar o que esse algo representa na essência, isso me torna um cego. Alguém, aleluia, vai dizer é Jesus de Nazaré. E nesse contexto aqui, alguém vai limitar Jesus. Há um menino que cresceu em Nazaré. Há um menino que cresceu auxiliando na carpintaria. Há um homem que tem habilidades com prego, com martelo, com madeira. Mas Bartimeu, ele é atento. E Bartimeu ouviu falar de Jesus. E quando Bartimeu ouve que é Jesus de Nazaré que está passando por ali, Bartimeu vai clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Bartimeu entendeu, irmão Carlos, que Jesus não era apenas o filho do homem, mas que Jesus era o filho do Deus vivo. Bartimeu entendeu que Jesus era alguém que tinha muito mais habilidades com martelo, com prego, mas Jesus tinha poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre o inferno. Jesus tem poder sobre a morte. Então Bartimeu clama o nome messiânico: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Mas olhe para cá. Bartimeu não é uma figura que tem a sua voz ouvida por todos os dias. Bartimeu não é uma figura que tem a atenção de todos os dias. Bartimeu é invisível para a grande maioria das pessoas. Só que note no texto comigo:
Foi só Bartimeu clamar a Jesus e direcionar a palavra, a pessoa de Cristo, que ele chama, ele atrai a atenção da multidão para ele. Só que essa atenção, ela não vem em forma de apoio. Essa atenção que Bartimeu chama para ele ao clamar a Jesus, não vem em forma de mão estendida. Ela não vem em forma, Anderson, de alguém dizendo: isso mesmo, Bartimeu, clama a Jesus, porque Ele pode mudar a tua história. Clama a Jesus, porque somente Ele pode te tirar da beira do caminho. Não. O texto diz que Bartimeu sofre uma represália. A multidão se levanta contra Bartimeu e tenta repreender o cego. Nesse momento, Camila, Bartimeu se vê lutando sozinho. Bartimeu, ele se vê lutando sem recursos, sem apoio. A multidão está dizendo: fica quieto. A multidão se levanta para abafar, para calar o clamor de Bartimeu, para escantear Bartimeu. Só que o que me chama a atenção é que ao invés de se retrair e se vitimizar, dizendo: eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém para me impulsionar, eu não tenho ninguém para me pegar pela mão e me levar até a presença de Jesus, eu vou parar, eu vou desistir de buscar a presença, eu vou desistir de clamar, eu vou voltar e vou mendigar, esse é o meu destino. Só que Bartimeu não, querido. Bartimeu sabe a dor que é acordar todos os dias e não ver a luz do sol. Bartimeu sabe quão difícil é depender da ajuda de pessoas. Então Bartimeu assenta em seu coração. Quando tudo e todos estavam contra Bartimeu, dizendo: fica quieto, desiste de clamar, ele não vai te ouvir. Bartimeu assenta em seu coração: se eu clamava, eu vou clamar ainda mais. Se eu orava, eu vou orar ainda mais. Se eu insistia, eu vou insistir ainda mais. Porque o texto diz que ele começou a clamar ainda mais. Ou seja, Bartimeu intensificou o seu clamor. E nesta noite eu venho de posse de uma palavra de Deus. Se você veio receber uma palavra, erga uma de tuas mãos, porque a multidão pode estar tentando te abafar, a multidão pode estar tentando te calar, a dificuldade bateu na tua porta, mas o céu está dizendo nesta noite: não desista, é hora de intensificar o teu clamor, Bartimeu. Se você orou até aqui, ora um pouco mais. Se você glorificou até aqui, glorifica um pouco mais. Aleluia. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Marcos registra que Jesus parou. Ele clamou no meio da multidão, no meio da luta, no meio da dificuldade, e Jesus parou. Qual foi o maior plano do nosso adversário? Sempre foi tentar parar Jesus. Jesus nasce, Satanás entra no coração de Herodes e baixa um decreto: matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Era Satanás dizendo: vou parar Jesus. Não parou. Jesus cresce, se desenvolve com 30 anos. Ele se apresenta à beira do Jordão para ser batizado por João Batista. Jesus sai das águas cheio do Espírito Santo e é conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus vai jejuar 40 dias, 40 noites. Depois desse processo intenso de jejum, ele sente fome. Quem se apresenta a ele? O tentador. Vai tentar parar Jesus no deserto por 3 vezes.
Jesus vence as tentações usando a palavra. As 3 tentações, física, psíquica e espiritual, usando a palavra. O diabo não parou Jesus. Jesus inicia o seu ministério, 3 anos e meio, pregando, ensinando, salvando, curando. Fariseu tentou parar Jesus, não parou. Escribas tentaram parar Jesus, não pararam. Pilatos tentou parar Jesus, não parou. Aí vem a morte. Deixa que eu paro ele. Eu já parei reis. Eu já parei profetas. Eu já parei sacerdote. Deixa que eu paro ele. Jesus vai para a cruz na sexta-feira. Jesus se entrega na cruz do Calvário para pagar o preço que ninguém teve condições de pagar. O preço do amor, o preço do perdão, o preço da salvação. Jesus morre na sexta-feira. Passa a sexta, passa o sábado, domingo pela manhã, Jesus rompe os grilhões da morte. A morte não parou Jesus, pastor. A morte não parou Jesus. Mas para você dar glória a Deus nesta noite, o clamor de Bartimeu, o clamor de um ceguinho insistente, fez aquilo que o inferno inteiro não conseguiu fazer. O clamor de Bartimeu parou Jesus. O que eu venho te dizer nessa noite: há poder no teu clamor, jovem. Há poder no clamor da igreja. Há poder no clamor da igreja. É por isso que o nosso adversário usa das suas artimanhas para entristecer o nosso coração, tirar o nosso desejo de estar aqui, porque ele sabe que se nós chegamos nesse lugar com o nosso coração aberto e disposto a clamar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, não há nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Quem recebe essa palavra, há poder no teu clamor. Se eu fosse você, eu clamava a Ele nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Há poder no clamor do crente. Queridos, Jesus parou para ouvir o clamor de Bartimeu. No meio da multidão, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. E olha o que Jesus faz: chamai-o aqui para mim. Se para a multidão era um absurdo, evangelista Gilmar, Jesus parar para ouvir o clamor de um cego, imagina querer ter um cego por perto, irmão Carlos. Chamai-o aqui para mim. Mas mestre, o grego não gosta de cego. O grego não gosta. Mas eu amo, chame-o aqui para mim. Para o romano não tem valor. Para o romano não tem, mas eu vou pagar um alto preço por ele. Chame o ceguinho aqui para mim. Oh, Jesus sabe que somos falhos. Jesus sabe que somos pequenos. Jesus sabe que nós não somos capazes, Fernando. Mas mesmo assim Ele nos quer por perto. Mesmo assim Ele nos quer por perto. Chame-o aqui para mim. Tem um detalhe: Jesus não chama Bartimeu direto. Jesus manda que chamem Bartimeu. Então, lendo esse texto, o texto não diz, mas lendo, nós entendemos que Jesus manda a multidão chamar Bartimeu. A multidão que tentou parar. A multidão, irmão Carlos, que tentou calar o clamor de Bartimeu. A multidão que tentou escantear o cego. É essa multidão que Jesus vai usar de estratégia para chamar Bartimeu para perto dele.
E olha o que a multidão fala: tem de bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chama. Ele te chama. A multidão que tentou parar, irmão Carlos, teve que entender que quem chamou Bartimeu não foi o homem. A multidão, aleluia, que tentou calar o clamor de Bartimeu, teve que entender que quem chamou Bartimeu não foi qualquer um, mas foi ele. Foi ele. Ei, jovem, quem te chamou não foi o homem. A multidão vai ter que entender. Essa multidão que tem se levantado contra o teu ministério, contra a tua chamada, vai ter que entender que quem te chamou não foi pastor, não foi liderança, mas foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Chamai-o aqui para mim. Levanta-te, tem de bom ânimo, que ele te chama. E o texto diz que em um só salto, ouvindo o chamado de Jesus, em um só salto, Bartimeu se colocou em pé. Mas tem algo importante aqui. A mendigança nessa época era algo organizado. Diferente dos dias de hoje, se eu parar ali na frente e pedir esmola, pedir dinheiro, dificilmente alguém vai me tirar dali. Só que nessa época, para você mendigar, você tinha que receber uma autorização de Roma. Como é que se sabia que esse mendigo era autorizado pela lei? Era lhe dado uma capa. A capa identificava o mendigo. A capa era o que possibilitava o mendigo a esmolar e se sustentar. Ou seja, a capa era toda a segurança de Bartimeu. A capa velha e surrada era tudo que Bartimeu tinha. A capa protegia do frio, do calor, da chuva, do sol. A capa possibilitava a ele de receber uma esmolinha e se sustentar. Só que o texto diz que quando Bartimeu ouve o chamado de Jesus, a primeira coisa que Bartimeu faz é pegar a capa, Luiz Carlos, e jogar fora. A primeira coisa que ele faz é pegar a capa, a segurança, a base, e dizer: eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais dessa capa. Aleluia. Bartimeu entendeu que para ele viver o chamado de Jesus na sua vida, ele precisava se desprender do velho. Ele precisava se desprender da sua segurança. Ele joga a capa fora. Só que olhe para cá, tem outro detalhe importantíssimo. Ele joga a capa, ainda cego, sem receber o milagre. Ele ouve o chamado de Jesus. Foi o suficiente para Bartimeu. Foi o suficiente para o cego. Ele jogou fora ainda cego. Se ele ouve o chamado de Jesus e não larga fora o velho, não se desprende da sua segurança, ele dá a seguinte conotação a Jesus: vá que Jesus não faça um milagre por mim. Vá que ele tenha ficado apenas curioso para conhecer o homem que clamou tão alto em meio à multidão. Se ele não fizer um milagre por mim, se ele não me entregar a vitória, eu tenho a capa. Eu não perdi nada. Eu tenho o plano B na minha vida. Só que me permita te dizer uma coisa nessa noite: a fé não permite que tenhamos plano B na nossa vida. A fé não permite que tenhamos plano B no nosso chamado, no nosso ministério. Ou nós acreditamos no chamado de Jesus para a nossa vida, ou não acreditamos.
Ou nós largamos a nossa segurança, a nossa base, e damos o próximo passo crendo que Jesus vai pôr o chão, ou nós nos mantemos estagnados, parados, nos equilibrando, aleluia, nas nossas bases. Eu não sei qual é a capa que você tem que jogar fora nessa noite, eu não sei qual é a base que você tem que se desprender, mas Jesus está dizendo: eu tenho um novo e vivo caminho para você. Eu tenho um novo e vivo caminho para a tua vida. Larga fora a capa. Aleluia, aleluia. Grande Deus. Bartimeu lança fora a capa. Eu já vou encerrar. E Bartimeu se apresenta a Jesus. Jesus vai olhar para Bartimeu. Jesus vai ver que ele largou tudo, irmã Vanice. Aleluia. E Jesus vai dizer: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Abre-se um leque para Bartimeu. Abre-se inúmeras possibilidades a Bartimeu. Ele poderia dizer: eu quero ser rico. Se ele dissesse isso, um dos seus problemas era solucionado. Não precisaria mais voltar e mendigar. Mas ele é atento. E ele entende que a raiz do seu problema não é a pobreza. Ele entende que a raiz do seu problema é a cegueira. É por isso que tem coisas que Jesus não faz na nossa vida, porque Ele sabe que vai deixar brechas em aberto. E Bartimeu entendeu: eu quero ter vista, eu quero enxergar. E o texto diz que Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vai em paz, a tua fé te salvou. E o texto diz que no mesmo instante Bartimeu recupera a sua visão. Só que ligado com o milagre, Jesus deu uma legalidade a Bartimeu: vai em paz, a tua fé te salvou, vai. Era Jesus dizendo: você ficou muito tempo cego, agora que você pode ver, vai. Só que o texto diz que Bartimeu não vai. O texto que nós lemos diz que Bartimeu fica. Mas Bartimeu segue a Jesus pelo caminho. Bartimeu segue Jesus pelo caminho. Era Bartimeu dizendo: a melhor forma de eu usufruir do meu milagre é vivendo aos pés de quem me abriu os olhos. A melhor forma de eu usufruir da minha bênção é viver aos pés daquele que me tirou da beira do caminho. Bartimeu não foi, Bartimeu ficou. E a pergunta ao teu coração nessa noite é: qual vai ser a tua reação? Você vai ir ou vai ficar com quem te entregou a vitória? Você vai ir ou vai ficar com quem te entregou o milagre? O milagre. Aleluia. Eu encerro agora. Entenda: a nossa fidelidade para com Deus, ela não é provada, evangelista Gilmar, em meio às lutas. Luiz Carlos, ela não é provada em meio às dificuldades. Mas a nossa fidelidade para com Jesus, ela é provada em meio às bonanças. Porque clamar cego à beira do caminho, qualquer um clama. Mas Jesus está à procura de quem o siga mesmo podendo enxergar. João 4, e a hora vem e a hora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está à procura de jovens que, mesmo podendo ir, decida ficar e seguir a Jesus. Jesus está à procura de uma juventude fortalecida na palavra, mesmo podendo estar em qualquer outro lugar. Decida estar no 24º Congresso da Almadur, porque entendeu que é melhor viver aos pés daquele que nos tirou da beira do caminho, daquele que nos abriu os olhos. Se coloque em pé adorando. Se coloque em pé adorando nessa noite. Aleluia. Aleluia. O grupo vai estar adorando a Deus. Mas antes do grupo adorar, aleluia, olhe para cá. Pela fé eu creio que Jesus vai operar milagre nessa noite, nesse lugar. Você crê? Pela fé eu creio que Jesus vai responder orações nesse lugar. Você crê? E a pergunta que eu quero fazer mais uma vez ao teu coração: qual vai ser a tua reação nessa noite? Você vai ir, ou você vai ficar, ou você vai seguir aquele que vai te entregar um milagre? Você vai ir e usufruir da tua bênção fora da presença, ou vai ficar e seguir a Jesus pelo caminho? Qual é a tua reação nessa noite, queridos? Adore a Deus nessa noite. Clame a Ele nesse lugar, porque há poder no teu clamor. Há poder no teu clamor. Aleluia. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, aleluia, clame a Ele. Com as mãos levantadas ao céu, clame a Ele. Eu sei que tem uma palavra de gratidão no teu coração. Eu sei que tem uma palavra de adoração dentro do teu coração em meio à luta, em meio a essa multidão que se levantou. E entendo eu ser esse um bom momento para você liberar essa palavra a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei Ei, querido, Ele te ouve. Ele te ouve nessa noite, clame a Ele. É noite de oportunidade para a tua vida. Não perca a oportunidade de chamar a atenção de Jesus para esse lugar. Aleluia. Em tuas mãos está, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Isso, adore. Adore a Ele. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Nada impedirá. Pode a multidão se levantar. Eu estarei contigo, filho. Ele está contigo. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E
balançando pra lá e pra cá. Está causando medo em teu coração. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre Adore, adore, adore. Chame a atenção de Jesus, chame a atenção de Jesus. Clame a Ele, clame a Ele. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Ele pode. Mas se Deus Ele pode. contigo, ninguém impedirá. Olhe para cá. Quando Bartimeu tem a sua visão aberta, a primeira coisa que Bartimeu vê é Jesus. A primeira coisa que Bartimeu enxerga é a face de Jesus. E quando a nossa visão, ela consegue detectar o que aquele algo representa na sua essência, quando Jesus se apresenta a nós na sua essência, nenhuma paisagem do caminho nos chama mais a atenção do que te ver a face de Jesus. Nada na beira do caminho nos chama mais a atenção do que viver ao lado de Jesus, do que viver na presença de Jesus. E Bartimeu entendeu: é melhor eu estar ao lado dele do que eu viver e olhar as paisagens do mundo, porque o mundo é passageiro, as paisagens vão terminar, as belezas vão acabar. Só que se eu estiver do lado dele, Marlon, eu vou viver, aleluia, ao lado dele e usufruir da minha promessa. E qual promessa é essa? Nós éramos cegos, irmão Carlos. Nós estávamos à beira do caminho, não tínhamos valor para ninguém, éramos sem herança, mas Jesus parou para nos ouvir. Jesus estendeu a mão para nós, Ele nos lavou no seu sangue, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele foi preparar um lugar, Ele mandou o Espírito Santo e fez uma promessa: Ele vai voltar, o noivo vem aí, o noivo vem aí. Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Para viver a promessa, você precisa segui-lo pelo caminho. Sou eu dono daqui, sou eu dono do bar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu quero fazer duas perguntas em forma de convite aqui, antes de entregar o microfone para o pastor. A primeira pergunta em forma de convite é para você, que a multidão, a dificuldade, a luta, ela conseguiu calar por um momento a tua voz. Esse convite é para você, que a dificuldade conseguiu calar o teu clamor, mas hoje a palavra do céu ao teu coração: Jesus, Ele te ouve no meio dessa multidão. Jesus, Ele te ouve no meio dessa luta. E eu quero te convidar, você que entendeu que somente Jesus pode te tirar da beira do caminho e abrir a tua visão, saia do teu lugar e venha aqui na frente. O tempo já se foi, não pode demorar, mas saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você que entende que somente Jesus pode te tirar da beira do caminho, Jesus, Ele está te ouvindo nessa noite. Saia do teu lugar clamando a Ele. Saia do teu lugar crendo, com o coração aberto, que Ele está ouvindo o teu clamor. Não perca tempo, venha, venha. Já há um jovem aqui. A segunda pergunta
em forma de convite. É para você que nunca aceitou Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você que às vezes chega a pensar: o inimigo está tendo vantagem sobre a minha vida. Jesus esqueceu de mim. Jesus não ouve o meu clamor. É para você que eu vim pregar nessa noite. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar e vem aqui na frente, que o pastor vai estar orando pela tua vida. O tempo se foi, é agora, venha. É noite de oportunidade. Isso, tem mais jovem vindo, é noite de oportunidade. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Isso, saia do teu lugar adorando. A festa no céu, irmão Carlos. A festa no céu, irmão Valice. Vale a pena cada oração, cada lágrima. Vale a pena, querido, vale a pena. Adore a Ele, adore a Ele. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. Vamos estar orando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos uma vez mais, Senhor. A tua palavra foi pregada, eu falei aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Meu Deus amado, passou jovens, vidas aqui na frente, Senhor. E a minha oração nessa noite é, Pai amado, que se for da tua vontade, o Senhor venha responder orações, indagações nesta noite. O Senhor venha fortalecer cada vida, cada jovem, cada irmão que nessa noite deu um passo de fé e veio até a tua casa. Meu Deus amado, como a tua palavra foi pregada, o Senhor ouve a nosso clamor. O Senhor ouve a nossa voz em meio à multidão. E tem jovens com o coração contrito e quebrantado nessa noite. E eu sei que o Senhor ouve cada oração. Eu sei que a nossa oração não bate no teto e volta. Eu sei que a nossa oração, o Senhor está dizendo: clama a mim, porque eu ouço. Clama a mim, porque eu ouço. Oh meu Deus amado, fortalece, derrama da tua graça sobre a vida desses jovens que passaram aqui na frente, Pai. E que eles venham entender, Senhor amado, que precisam estar no teu caminho para viver a promessa, para viver, Pai amado, e usufruir daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Este é meu pedido, Senhor, a minha oração e a minha gratidão a Ti.